Olá, nesse vídeo eu irei apresentar sobre o projeto de ensino. Teve como acadêmica Mônica de Araújo Barbosa, da turma Flex 3939 de Pedagogia, e temos como professora, tutora e orientadora Érica Roberta Silva de Lima. Partindo disso, a gente irá para a apresentação. Acadêmica, Mônica de Araújo Barbosa, disciplina Projeto de Ensino, área de concentração à literatura, tema: a literatura infanto-juvenil, os desafios e transformações. Resumo. Nesse presente trabalho, tem por objetivo ressaltar a literatura infanto-juvenil, mostrando também os desafios dessa literatura na construção da produção textual e explorando também as diversidades de ideias do trabalho. Dessa forma, é dentro do ambiente escolar. A metodologia utilizada foi uma metodologia de pesquisa qualitativa, na qual buscou-se ali pesquisar de forma bibliográfica e documental, no qual mostra os contos de fadas na contemporaneidade e também explorar a ideia de um livro 3D ou pop-up como base de incentivo na prática da leitura e de formação de leitores. Introdução. O trabalho teve como objetivo elencar a importância dos livros clássicos e os contos de fadas na formação de leitura e da estimulação da imaginação. O trabalho ele procurou discorrer sobre os questionamentos da importância do livro didático no ampliar do conhecimento do indivíduo e também no descobrimento do seu eu em meio à sua vivência em uma sociedade, vindo a ressaltá-la como fundamentos teóricos com especialistas nessa área, com psicologia, psicanálise, pedagogia e as ciências humanas como um todo, tendo como base a concentração à literatura. Essa fonte utilizada como base de pesquisa se encontra também nos livros dos contos de fadas, simplificados pela importância do trabalho desses contos dentro da sala de aula e também a importância dos mesmos na formação de caráter, principalmente social. Fundamentação teórica, ela foi dividida em várias fases. Nessa sua primeira fase, a gente vai elaborar a importância dos contos de fadas na literatura infanto-juvenil e no desenvolvimento psíquico do indivíduo, que tem aí como base essa importância dos contos de fadas no desenvolvimento da criança. A Rainha Má, da história da Branca de Neve, como seu enorme complexo de Édipo, ao a gente falar para a criança, ela não vai compreender o que seria esse complexo de Édipo, mas ela compreenderá que há uma enorme inveja e a rainha também ela é uma pessoa egoísta em todos os sentidos. A Rainha Má, do caso da Branca de Neve, ela vai se sentir feliz em ser a mais bela. Só que a criança ela também vai perceber que ela sente inveja da Bela por ela ser, da Branca de Neve por ela ser mais bela do que ela. Então, nessa característica, podemos notar o egocentrismo, sendo assim um caso de que a rainha começa a maltratar a mocinha da história e muitas crianças acabam se identificando com sua madrasta má ou com a má conduta de seus pais e aí faz o auxílio nessa parte da sua vivência. De acordo com Petlin, em seu livro, que fala principalmente da psicanálise do conto de fada, de 1980, ele exemplifica. Quanto à posição da criança dentro da família, ela torna-se cheia de problemas. Para ela, o seu pai começa a estabelecer conflitos internos para escapar da existência triádicas de que o ato penetra no caminho do desempenho da angústia, na tentativa de buscar de si mesmo a psicanálise. Em alguns contos de fadas, heróis têm de preocupar viajar ou sofrer momentos de crise existencial e a solidão, antes de estar preparado para salvar ou até reunir-se a outras pessoas em relação ao significado e permanência de suas vidas. Em Branca de Neve e os Anões, ajudam ela a passar por esse momento do caso da criança, pode ser um professor, uma pessoa na qual se sinta aberta para desabafar e ver com um ponto seguro, ou até mesmo uma terapeuta que irá auxiliar nesse momento reflexivo e fazer a interação com os pais e responsáveis, estimulando o crescimento emocional e da identidade. As adaptações de contos de fadas na cinematografia. Para iniciação, podemos citar a série americana com o nome Once Upon a Time, de 2011,
com gênero é seriado, caracterizado por uma narrativa de identidade dos contos, de fases fragmentados em uma conjunção com todos os personagens, onde a história ela vai passar por uma série no decorrer da cidade chamada Stopbook, onde a Rainha Má da Branca de Neve é a prefeita, sendo a mesma ao lançar o feitiço, onde todos os personagens são mantidos nessas cidades impedidos de sair. Ao decorrer dos episódios, podemos notar que está bem distante da real versão dos contos de fadas, onde todos em uma vida normal em sociedade, sem a fantasia, a magia presente no gênero. Os vilões tomam formas como pessoas de poderes e ricas, e que possuem autoridade dentro de uma sociedade. Em meio à magia, os príncipes e princesas não se conhecem, pois suas memórias foram apagadas. Então, cada capítulo é desempenhado as pequenas referências aos contos de fadas, também já tiveram contato, né? As crianças já tiveram contato durante a infância. Então, além de introduzir esse questionamento sobre a série, por exemplo, os vilões do Conto de Fadas são vistos também como ganhando no decorrer dos episódios, são os poderosos nessa nova narrativa. Temos aí os vilões. Vilões, nos contos da série, são os mocinhos. Então, aí no caso de Once Upon a Time, os vilões vão ter também o seu lado, porque eles se tornaram vilões. E assim faz com que os adolescentes, os jovens e também as crianças, de certo modo, compreendam que existe também o outro lado da história, que não é sempre, eles nem sempre foram maus, né? Os vilões nem sempre foram maus. Metodologia. Esse tópico foi abordado numa pesquisa do seu caráter qualitativo, com a base de pesquisa de campo realizado com uma psicopedagoga. Foi entrevistado especialista na neuropsicologia, no qual atua com crianças e adolescentes, por meio de entrevista com 7 questionários, né, baseados na importância dos contos de fadas para um ambiente terapêutico. E a psicopedagoga compreende a leitura dos livros didáticos do mundo, quais são os métodos utilizados para incentivar ou estimular a leitura dos pacientes com transtornos, entre diversos outros questionamentos explorados durante a entrevista, no qual foi realizado de forma presencial, sem a utilização de áudio. Em meio à entrevista realizada, foi exemplificado uma base de quantos pacientes possuem alguma dificuldade ali de leitura. E aí foi percebido durante a entrevista que crianças possuem mais dificuldade na leitura do que o domínio. Então, é bem mínimo aí o valor de crianças que têm um domínio com a leitura, comprovando que os pais não incentivam e as escolas, muitas das vezes, é o único ambiente onde essa criança acaba tendo acesso à leitura. Resultado de discussão. O livro ele teve como acesso ainda na infância, a fase uterina, né? A criança tem acesso ainda na fase uterina, onde por meio de voz materna e onde começa a desencadear ali o avanço neural e vindo a ser de grande importância para a alfabetização. E um dos modos disso acontecer é por meio dos livros, que vai além das histórias, né? Mas é uma forma de brincar e exercitar a imaginação e a criatividade. Ao falarmos ali da literatura infanto-juvenil e a inclusiva, encontramos com uma enorme dificuldade, porque a maioria dos livros não são adaptados ou não possui um público específico de adaptação. Como exemplos, podemos observar a divulgação de um livro para criança especializado para crianças que possuem a dificuldade, né, o transtorno da cegueira, que possui pouco acesso à literatura e também nessa faixa etária, além do pedagogo estimular o ato da leitura, ainda tem a possibilidade de incluir esse aluno dentro de sala de aula. Então, o aluno que tem algum transtorno ou que tem a deficiência, né, da cegueira, ele tem acesso aí livremente por meio do livro em braille, que é um livro que começou a ser produzido recentemente, não é uma coisa antiga, né, uma coisa mais nova, mais moderna. E aí temos um livro, um exemplo de um livro em braille, que é uma revistinha da Turma da Mônica. E, por fim, as considerações finais, que temos, contudo, a exploração da literatura infanto-juvenil dentro da sala de aula
da educação infantil até as séries iniciais, que é o ensino fundamental 1, com um projeto implementado pelo MEC, onde é de grande notoriedade o cantinho da leitura dentro da sala de aula. O objetivo de todos os praticantes da leitura sendo uma forma de incluir todos em diversas idades, classes sociais, gênero, etnia, entre diversos outros indivíduos, né, de outras formas, que procura, assim, expandir a existência e a vivência, estimulando a leitura como algo prazeroso, como algo de distração e também a criação de projetos que venham a envolver não somente as crianças, mas também toda a comunidade, que ali seja um ambiente tanto escolar como um ambiente apropriado também para a família. E finalizo aí com as referências. Utilizei para esse trabalho a Psicanálise dos Contos de Fadas, de Bruno Brautlin, o uso do podcast como recurso de informação de leitores antes, durante e depois da pós-pandemia, de Caio Cardoso, o interface dos livros Brinquedos Infantis, o estudo bibliográfico, de Márcia Catoy, Contos de Fadas de uma Origem Clínica Contemporânea, que é um artigo de Raquel Finger, Dificuldade de transformar o desenvolvimento da escrita, trabalhar a monografia, de Marizelda Leão, os contos de fada na ficção da série Once Upon a Time, o uso da transficcionalidade da perspectiva menômica, de Simone Matos, e, por fim, Habital da Infância, como ler literatura infantil, de Ramos. Para finalizarmos, temos aí uma citação de Albert Einstein, né, um grande cientista. Abre aspas. Se quiser que os seus filhos sejam brilhantes, leia contos de fadas para eles. Se quiser que sejam ainda mais brilhantes, leiam ainda mais contos de fadas para eles.